Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação: Marcel Orovitz. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro, cara guaibeira. Estamos abrindo mais um Guaíba Correio Rural. Hoje é quarta-feira e nosso programa tem oferecimento de Senar RS. Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. E o Guaíba Correio Rural tem Jefferson Gomes na mesa de áudio, Rafael Baldez nas gravações e edições, coordenação de central de Guilherme Silveira, reportagens de Vanessa Pedroso, Eduardo Souza e Geandro Michael, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti e edição e apresentação comigo, Marcel Orovitz. Mas lembrando sempre, o dono deste programa, o inestimável, o insubstituível, Sandro Fávero, grande professor que logo estará de volta com a gente neste Guaíba Correio Rural. Vamos nessa! E o Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Banrisul. Simule já no app Banrisul. Começamos o Guaíba Correio Rural de hoje com o boletim da AgroEffective. Vamos conferir. Contratos de arrendamento e de parceria estão entre os principais instrumentos formalizados pelos produtores rurais para o exercício das atividades agropecuárias. No arrendamento, o arrendador transfere a posse integral da área arrendada e recebe um preço fixo independente do resultado da produção do arrendatário, de modo semelhante a um contrato de locação. O arrendador não participa do risco da atividade exercida pelo arrendatário. A lei prevê que o preço deve ser ajustado em quantia fixa, em dinheiro, todavia o pagamento pode ser efetuado em produto. Já na parceria, o parceiro outorgante divide os direitos da posse e recebe um percentual sobre a produção, partilhando os riscos do negócio com o parceiro outorgado. Portanto, diferente do arrendamento, a renda do parceiro outorgante é variável conforme a produção, razão pela qual, inclusive, se ressalta o direito de fiscalizar o resultado da produção obtida pelo parceiro outorgado. Diante das particularidades dos contratos agrários de arrendamento e parceria, e considerando a severa estiagem que vem atingindo a maior parte do Rio Grande do Sul, com perdas expressivas na agricultura, o produtor rural arrendatário segue devedor do preço ajustado no contrato de arrendamento, conforme orienta o advogado da HBS Advogados, Frederico Bus. O arrendamento ele se assemelha a uma locação, ou seja, o proprietário arrendador ele transfere a posse da área arrendada e recebe um preço fixo, independente do resultado da produção. Ou seja, o arrendador, o proprietário, não participa do risco da atividade exercida pelo arrendatário. Já na parceria, o proprietário partilha os riscos do negócio com o parceiro outorgado. Conforme o advogado, no caso de impossibilidade de pagamento, é recomendável que o arrendatário, amparado na documentação comprobatória da incapacidade de pagamento, formalize junto ao arrendador a necessidade de aditamento contratual, a fim de evitar o inadimplemento e a consequente ação de despejo. Outra questão que merece destaque, considerando a recorrente fiscalização por parte da Secretaria da Receita Federal, é o distinto tratamento tributário relativo aos contratos agrários de arrendamento e parceria. Bus ressalta ainda que o arrendamento tem tratamento idêntico a um contrato de locação, onde os valores recebidos pelo proprietário, pessoa física, são tributados por meio da alíquota progressiva do imposto de renda, podendo chegar ao percentual de até 27,5%.
Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. E agora o informativo sobre os bubalinos. O Instituto de Zootecnia da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo promoveu em Nova Odessa o primeiro encontro de bubalinocultura do IZ. O evento presencial e gratuito reuniu pesquisadores, técnicos e criadores para a apresentação de estudos iniciados em 2020 e a discussão de novas perspectivas para o setor. A programação incluiu palestras sobre o rebanho do IZ, metodologias do selo de pureza, pesquisas sobre a capa-caseína e projetos futuros em bubalinocultura. A mesa redonda final reuniu representantes da cadeia produtiva para discutir demandas da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, a ABCB, e caminhos para novos trabalhos. O presidente da ABCB, Simon Rias, destacou o caráter histórico do encontro. O evento marca a apresentação das pesquisas iniciadas no ano de 2020, que agora eles conseguiram, juntamente com os produtores, os criadores, apresentar os dados dessa pesquisa, os primeiros passos dessa pesquisa, também apresentar novos projetos. Rias reforçou ainda as perspectivas abertas pelo trabalho realizado. Diz que com a coleta de DNA de mais de 600 búfalas, se abre um leque de possibilidades para novos projetos em reprodução, genética e eficiência produtiva. O dirigente da BCB destacou a importância do elo entre todos os atores da cadeia. Reforça que a associação recebe do criador, por meio dos técnicos que vão a campo, as demandas e dúvidas, centralizam essas informações e transferem de forma organizada para os centros de pesquisa que direcionam cada objetivo. É uma integração que envolve também as indústrias, formando um ciclo completo da cadeia do búfalo. O encontro também contou com a presença da Unesp Botucatu, que deverá atuar em parceria com o IZ na primeira prova de eficiência alimentar da bubalinocultura. A iniciativa reforça a integração entre pesquisa, associações e produtores, consolidando o papel do IZ como referência no desenvolvimento da bubalinocultura no Brasil. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. E pessoal, durante a Conferência do Clima em Belém, a COP30, o governo do Rio Grande do Sul anunciou uma cooperação com o Escritório das Nações Unidas para a redução do risco de desastres. Esse acordo, que prevê o apoio para a criação do Centro Estadual de Reconstrução Resiliente, que será instalado no Centro Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres, em Porto Alegre. Também este investimento será de 7 milhões de reais em 2 anos, com recursos do Fundo do Plano Rio Grande. Vamos relembrar como foi este momento tão importante da assinatura com o governador Eduardo Leite. Governador, o senhor anunciou aqui na COP uma parceria importante do Plano Rio Grande com a ONU para estabelecimento de um centro de redução de riscos. Como é que vai se dar essa parceria? Bom, são duas agendas assim, mais destacadas nesse primeiro dia que a gente participa aqui na COP. Além de contribuir, divulgando o que estamos fazendo em termos de adaptação climática no Rio Grande do Sul com o Plano Rio Grande, a gente firma uma parceria com a Organização das Nações Unidas dedicada à redução de riscos de desastres para implantarmos no Rio Grande do Sul um centro de excelência em redução de riscos de desastres. Eles têm centros como esse distribuídos no mundo, mas neste nível eles não têm nenhum na América Latina. Vão ter um centro, portanto, vinculado ao nosso Centro de Gerenciamento de Riscos de Desastres, que é o CEGIRD, que nós estamos implementando da Defesa Civil. Lá também terá o funcionamento do CRIEC, que é o Centro de Referência Internacional em Estudos Climáticos, que o Estado já está financiando pesquisas nas nossas universidades. E vamos ter também esse Centro de Excelência para a redução de riscos de desastres em parceria com a ONU. O que isso vai significar? Acesso a conhecimento técnico, a consultores internacionais, especialistas e formação dos nossos profissionais também. E, além disso, um posicionamento do Rio Grande do Sul para ser um case mundial também, divulgando as nossas ações e mostrando o que a gente está fazendo em termos de reconstrução resiliente, né, que é a nossa preocupação. Outra agenda importante foi aqui com a CNA e a Farsul a entrega do nosso inventário de gases de efeito estufa e os roteiros de descarbonização. Como é que isso ajuda o setor aqui do agronegócio em relação à sustentabilidade? Bom, isso demonstra que a gente está atuando nas duas frentes, né? De um lado, a parte de adaptação climática, que é a capacidade de nós
suportarmos novos eventos, então, e reduzir riscos de desastre, que foi o primeiro assunto que a gente tratou, e de outro lado, uma frente de contribuição para com o planeta, reduzindo os gases que geram o chamado efeito estufa, e essa descarbonização, a gente precisa olhar para os diversos setores da economia, também para o agronegócio. Então o Estado fez o inventário, fez o levantamento, com técnicos especialistas, a gente contratou isso, com consultores especializados, com o trabalho da nossa equipe técnica também, identificando qual é a contribuição que cada setor tem em termos de emissões de carbono, e a partir disso há uma análise sobre cada um dos setores mais relevantes nas nossas cadeias produtivas do agronegócio gaúcho. Então, arroz, soja, silvicultura e também pecuária, tanto a pecuária de corte quanto da pecuária de leite, analisando qual é a emissão que cada uma delas tem e quais são as ações que podem e devem ser empreendidas, esse é o roteiro para a descarbonização, para reduzir as emissões em cada um dessas cadeias produtivas. E aí, a partir dessas ações, a gente trabalha aqui na formação de um grupo de trabalho com a Confederação Nacional da Agricultura e com a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, para que a gente possa fazer o monitoramento intensivo, análise de cada uma das ações, termos ajuda deles para disseminar essas práticas e identificarmos quais são os gargalos, quais são os desafios, né, para a implementação, de maneira que a gente possa ter políticas públicas que ajudem a superar esses desafios e a criar os corretos incentivos para uma produção cada vez mais sustentável no agronegócio gaúcho. Importância de sair da parte do discurso, digamos assim, para dados objetivos em torno desse tema. Sem dúvida, né? Porque não é só sobre falar, de defender o meio ambiente, de reduzir emissões, é sobre construir o caminho, né? Você tem que identificar onde é que estão essas emissões, quais são as ações que devem ser empreendidas, ter medidas de monitoramento e acompanhamento e criar essas parcerias para a gente poder disseminar essas práticas todas. Então você tem parceria, você tem um roteiro e você tem um monitoramento para poder acompanhar essa redução de emissões de gases do efeito estufa. É política pública bem construída, com estratégia, com gestão, com metodologia, e com diálogo com aqueles que são impactados e serão impactados pelas medidas. E também vale a pena a gente relembrar o Manifesto pela Sustentabilidade dos Grãos. Manifesto pela Sustentabilidade dos Grãos e Fibras do Brasil. Nós, representantes do produtor brasileiro de grãos e fibras, afirmamos que a sustentabilidade é a base da nossa competitividade, da segurança alimentar global e da credibilidade da nossa produção perante o mundo. O Brasil construiu uma agricultura tropical que une ciência e conservação ambiental. Em 5 décadas, a produção de grãos e fibra cresceu mais de 6 vezes, impulsionada por um salto de 230% em produtividade. O país investiu fortemente na adaptação das principais culturas ao clima tropical, aumentando a eficiência produtiva e se tornando um dos maiores fornecedores de alimentos para o mundo. Práticas como o plantio direto, a integração lavoura-pecuária-floresta e a fixação biológica de nitrogênio são rotina em nossas fazendas. Sem essas tecnologias, o país precisaria de 219 milhões de hectares a mais para produzir o mesmo volume em uma área 3,6 vezes maior que a atual. A agricultura e a segurança alimentar são pilares inseparáveis da agenda climática. No Brasil, 29% de toda a vegetação nativa protegida está dentro dos imóveis rurais, preservada por quem produz. Quando um país importa do Brasil, está investindo em preservação e desenvolvimento sustentável. A cada hectare cultivado com grãos e fibras, há no mínimo 20% da área da propriedade preservada com vegetação nativa. A soja é um dos maiores exemplos da agricultura tropical baseada em ciência. Graças a tecnologias nacionais, como a fixação biológica de nitrogênio, a cultura dispensa o uso de fertilizantes nitrogenados, evitando a emissão de cerca de 260 milhões de toneladas de carbono equivalente por ano. O milho, produzido em 3 safras, simboliza a eficiência da agricultura tropical. O Brasil é o único grande produtor capaz de colher pelo menos 2 safras ao ano, no mesmo solo, sem ampliar a área cultivada. Essa dinâmica favorece a diversificação e a rotação de culturas, com feijão, sorgo, gergelim e outras colheitas especiais, fundamentais para a sustentabilidade dos sistemas agroalimentares. No setor de fibra, 34% do algodão com certificação socioambiental no mundo é brasileiro.
com cada fazenda atendendo a quase 200 critérios de conformidade sociais, ambientais e de boas práticas agrícolas, auditados por empresas terceiras. O algodão brasileiro é uma alternativa natural e sustentável frente a um mercado em que quase 70% da produção é baseada em fibras sintéticas derivadas do petróleo. Reconhecemos que o futuro da agricultura está na ciência, na inovação e na valorização de quem produz e preserva. A agricultura brasileira é parte da solução climática e prova que é possível alimentar o mundo conservando o meio ambiente. Convidamos governos, instituições e a sociedade a caminhar juntos na construção de um futuro sustentável, liderado pela agricultura tropical. Assina esse manifesto as entidades Abramilho, Abrapa, Aprofir, a ProSoja Brasil, a ProSoja Mato Grosso, o Sistema CNA-Senar, o Sistema OCB e o Sistema OCEPAR. E assim concluímos este primeiro bloco do Guaíba Correio Rural de hoje. Oferecimento Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E crédito consignado CLT é no Banrisul. Rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Correio Rural de hoje. Oferecimento Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. Porque o Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul Empréstimo. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Banrisul, simule já no app Banrisul. Pessoal, agora a gente confere o pronunciamento do diretor vice-presidente e futuro presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, na audiência pública das Comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, que discutiu as providências do governo federal diante do crescimento das dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul. A iniciativa atende ao requerimento 48 de 2025, de autoria do senador Hamilton Mourão, do Republicanos, e foi motivado pelos impactos severos das enchentes, estiagens e eventos climáticos extremos registrados nos últimos anos no estado. Vamos conferir. Estamos aqui pela Confederação Nacional da Agricultura, nossa CNA, e representando também a Federação da Agricultura, a entidade mais antiga representativa do país, inclusive mais antiga que a nossa confederação, no auge do seu quase centenário, completando 99 anos agora, senador. E gostaria de pedir a todos a máxima atenção, porque como brasileiro, especialmente gaúcho, eu estou decepcionado comigo mesmo, porque Guilherme, Irajá, Wilson, Francisco, pena o Tribunal de Contas ter se retirado, eu me considero um completo incompetente como gaúcho de não ter conseguido levar à sociedade brasileira o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Eu tinha uma outra fala, senador Mourão, mas eu observei aqui que eu fui incompetente junto com meus pares gaúchos. Eu tive a oportunidade de ir a Nova York na Semana do Clima para ver o monitoramento de enchentes e depois também no Porto de Roterdã para ver como é que é a questão das enchentes, como é que trabalham as comportas, Guilherme. E lá me disseram, se nós tivéssemos a situação das chuvas do estado do Rio Grande do Sul, do final de abril a início de maio, Nova York tinha ficado 45 dias debaixo d'água. E Roterdã tinha ficado sem operar por mais de 25 dias. Vocês foram gigantes na gestão, mesmo sem estar preparados. Ouvir aqui a agricultura
por parte do Bacen, eu respeito o Bacen, Francisco, também respeito o teu trabalho, mas ouvir aqui que a responsabilidade está nas técnicas agrícolas e práticas agronômicas do Rio Grande do Sul, que é o berço da agricultura de baixo carbono, que na COP agora de Belém, a ONU e a FAO nos determinaram como grupo e Estado mais resiliente e modelo a ser preconizado desde Glasgow, com índices de produtividade de primeiríssimo mundo. Não pode. Não podemos admitir, e essa toca não cabe no estado do Rio Grande do Sul. E com todo respeito e toda a história da federação, que tem muita maturidade e muita disciplina e principalmente muito cuidado nas relações institucionais, o governo erra neste pensamento e as instituições erram. Nenhuma situação em cima das 5 secas extremas desde 2020, onde só tivemos em 21 uma safra normal, e a enchente de 24, nenhum lugar do mundo teria condições de sobreviver. E se de fato houve um apoio de alguns bilhões, e aqui a gente agradece e tem que ser enaltecido, não só para a cadeia do agro, e o Guilherme foi muito preciso, foram 20 bilhões, quase isso sim, depois mais 12, agora sim, e nós agradecemos isso. Mas de longe não é a solução. Nós perdemos mais de 320 bilhões só no agro, de 2020 para cá. O Rio Grande do Sul perdeu meio PIB, e eu gosto de traçar analogias. Se nós pegarmos um caminhão atrás do outro e botar os 48 milhões de toneladas que o Rio Grande do Sul botou, nós vamos de Porto Alegre a Belém, voltamos a Porto Alegre e viemos a Brasília. Este é o nosso prejuízo, este é o prejuízo do agro em grãos, sem falar em fertilidade, pastos, solos, vidas. Então, como gaúcho, eu estou me considerando incompetente hoje aqui, porque o Brasil, pelas falas que me antecederam, não está entendendo o que aconteceu conosco. Extremamente importante as ajudas e, de fato, não quero relatar a história porque os senhores conhecem das utilizações desde maio de 24, os recursos que vieram, e o Guilherme foi muito preciso nas formas, só que esses recursos são insuficientes. O Brasil é essa potência agroambiental devido à Embrapa e aos gaúchos que estão em todos os rincões do Cerrado, do Mato Piba, de todos os locais. Está na hora, senador Mourão, do país devolver ao Rio Grande do Sul um pouco que nós demos durante toda a nossa história. É este o entendimento que precisamos. E a solução é uma única. As medidas todas foram excelentes, tem dificuldades, tem outras formas nas resoluções, medida provisória, mas a solução todos nós que estamos nesse ambiente conhecemos. É o PL 5122, que está no Senado, que foi construído na Câmara, apoiado pelo setor produtivo, por esta casa, a Casa da Câmara, que construiu ele, que não deixava ninguém para trás, que não tinha... Os critérios eram os municípios afetados, os mais necessitados, da agricultura familiar, passando pela agricultura do médio produtor, chegando à agricultura empresarial. E vejo outro fato, comentar que os grandes produtores, ou os demais produtores, são os grandes devedores. Claro, estão todos dentro dos recursos livres. Qual das senhoras e dos senhores consegue suportar 20% ao ano na sua atividade? Não tem. E esses todos estão nos recursos livres. E, senador, o senhor falou da securitização da década de 90. E aqui eu tenho cabelo branco e vejo outros com cabelo branco. Você se lembra do Brasil em 95, 97? Irajá era importador de alimentos. A região sudeste faltava carne na safra. E nós fizemos a securitização para o país todo, e nós colocamos o setor produtivo, e hoje, 28 anos depois, nós somos o maior exportador líquido de alimentos
dobrando o segundo lugar, nada mais nada menos que os Estados Unidos, a quarta produção mundial, e em 2035, segundo o Banco Mundial e a própria ONU, nós seremos a maior agricultura do mundo. E tive a oportunidade de novo estar na Semana do Clima em Nova York, e o Rio Grande do Sul foi considerado, entre as suas 35 cadeias produtivas, o estado mais resiliente, sustentável, diversificado do mundo. Só que estamos sem dinheiro. Nós não estamos pedindo perdão. Nós estamos pedindo prazo. E o benchmark da outra securitização fez o Brasil se tornar essa potência, que é hoje, sob o ponto de vista agrícola. Mas o mundo, parece, o Brasil não entendeu. E o senador, está na mão do senhor, está na mão do Senado, porque o PL já passou. Ele usa o fundo do pré-sal, que não mexe na responsabilidade fiscal no Tesouro. Fundo do pré-sal, que é para acidentes climáticos também. Pagamento de Selic neutra, que vai ter mais dinheiro ano que vem e dobrará daqui a 2 anos e triplicará daqui a 4 anos. E que vai ser devolvido. É só botar ele em pauta, votar, porque aí estão cerealistas, estão as revendas, estão todos os produtores da agricultura familiar, permeando os médios, chegando à empresarial. A solução está no Senado. Como o senhor falou, a solução política. Eu iria apresentar, já estou chegando no final, vários dados para falar a respeito, mas eu quis dizer que a solução, sim, é política, está na mão do Senado Federal e depois, por óbvio, na sanção do presidente da República. Mas esse dinheiro existe, ele não mexe no arcabouço fiscal e ele devolve a dignidade ao Estado do Rio Grande do Sul, em especial os nossos produtores rurais. Fica o nosso apelo ao Brasil para que entenda a dificuldade que o Rio Grande do Sul passa e que tenham um pouco de consideração com a história que o Rio Grande fez por esse país e que nós hoje pedimos socorro a vocês, em especial ao Senado, colocando em votação o 5122, que aí sim, sem mexer, repito, no arcabouço fiscal, resolve o problema coletivo dos produtores do Rio Grande do Sul e todos aqueles que tiveram intempéries, que estão nas mesmas condições técnicas de dificuldade do nosso país. Obrigado a oportunidade, agradeço a minha CNA, agradeço a Federação para poder demonstrar esse desabafo e até de meia-culpa por não ter tido a capacidade de transmitir a realidade do Estado do Rio Grande do Sul para todos os nossos conterrâneos brasileiros. Obrigado pela oportunidade. E assim, chegamos ao fim de mais um Guaíba Correio Rural. Oferecimento Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. E para você que perdeu este Guaíba Correio Rural, confira novamente no Spotify da Rádio Guaíba. Um grande abraço e até amanhã. Você ouviu Guaíba Correio Rural. O rádio é um fenômeno quando falamos de prestação de serviços, agilidade, versatilidade e envolvimento. Na tragédia que atingiu o nosso estado, reafirmou sua importância participando ativamente com informações em tempo real, boletins do trânsito, o drama dos resgates, dos salvamentos, a solidariedade na entrega de mantimentos, de doações e a divulgação das campanhas. Toda essa conexão e proximidade com as pessoas em qualquer lugar estabelece um laço de confiança, gerando reputação e credibilidade. É a emoção dos fatos chegando em várias plataformas. O rádio vai ser fundamental na reconstrução do Rio Grande do Sul, mobilizando, engajando e propagando mensagens de forma democrática para todos. Anuncie no rádio, uma campanha AGERT.
Apoio ARP, Sinapro RS, Radioativa Produtora e Integrada Comunicação. Apoio Rádio Guaíba.